gravação iniciada, presidente. Desculpa, Francisco. Não. Também já iniciei a minha gravação, então, colegas, vamos retomar aqui a gravação. Luiz, então você gostaria... Não, eu gostaria de fazer uma consideração antes do Luiz, é porque eu acho que é interessante isso. Pode ser? Pode ser, sim. Tá. Quanto ao que o Márcio colocou, que eu já tinha visto, para a gente encerrar as discussões, não abriu a votação ainda, a vista pedida na votação. Né? Isso, então, nem eu pedi vista, nem Luiz votou. Eu nem pronunciei ainda o resultado final. Né? Isso. Então, eu só adiantei, só para ficar claro, eu só adiantei que estava com dúvida e que iria pedir vista. Mas esse debate é interessante, até porque eu posso mudar na hora de votação, depende de ser convencido aí. Até um pouco eu posso ter uma necessidade de vista, ou que isso vai facilitar a minha compreensão, formação do meu convencimento quando eu estiver analisando na frente. Então, eu acho que o debate é interessante, sim. E é interessante ouvir o Luiz, e eu gostaria até que ele aprofundasse mais do que ele puder nisso daí. Luiz, então pode falar, Luiz. Pode falar sim, Luiz. Olha só, Dene, vamos colocar a questão de ordem aqui. Essa lei, você trouxe um argumento que a primeira vez que avaliaram que foi apressada essa lei na nossa turma, em 2017, há muito tempo, 2018, e você trouxe um argumento que foi resgatado naquela oportunidade e que, com todo respeito, é um argumento que ele não tem, ele despide de razoabilidade. É o seguinte, essa lei, ela diz aqui, ela dispõe sobre impostos e contribuições federais. As contribuições sociais previdenciárias são contribuições federais. Ela trata de, nos capítulos, ela vai tratando de matérias que podem levar a entender, como se levou lá no julgamento que houve no 2018, e ela trata apenas de alguns tributos, quando não é bem assim. Quando ela fala de imposto sobre imposto industrializados, ela fala dos valores do IPI, da tabela de incidência. Ela regulou aqui a tabela de incidência do IPI, ela não está falando de arquivo digital de IPI. Tá? Quando ela vai para o artigo 2º, ele começa do pagamento de impostos e contribuições, ele fala aqui, olha, em relação aos saldos geradores que vierem a ocorrer, ela fala de prazo de pagamento. Ela elenca esses tributos aqui. Ó. Ela diz, olha, o IPI é até o 5º dia. Isso aqui ela não está falando de arquivo digital, tá? Ela está disciplinando a forma de pagamento do tributo. Não tem nada a ver com arquivo digital. É uma matéria que não tem nada a ver com arquivo digital. Porque as leis do Brasil são assim, né? Elas tratam de matérias assim, que às vezes não é linear. Ela trata dessa matéria, se aproveita e vai fazendo uma coisa linear. Ela trata do IPI, mas quando ela trata do IPI, ela fala da tabela de incidência. Ela trata no artigo 2º, ela disciplina os prazos para pagamento dos tributos que estão aqui, e por isso algumas pessoas são induzidas a entender que ela se refere apenas a esses tributos que ela está falando, quando não tem nada a ver. Quando ela vem falar de multa, essa lei vem falar de multa lá no artigo 12. Ela fala da utilização de cruzados novos, ela vai disciplinando vários aspectos da legislação tributária, de impostos e contribuições, mas quando ela vem falar de multa, ela vem lá no artigo 11, desculpa, falei artigo 12, mas ela vem lá no artigo 11 inicialmente, é quando ela começa a falar lá nas disposições finais e transitórias, tá? Depois que ela falou um bocado de coisa lá de cruzado novo, de tabela de IPI, de prazo de pagamento daqueles tributos que está lá no artigo 2º. Aí quando chega no artigo 11, ela começa a falar, as pessoas jurídicas que utilizaram esse sistema, ela começa a falar do manual aqui, dos arquivos digitais aqui. Tá? É aqui que ela começa a falar. E quando ela começa a falar de arquivos digitais, ela não diz, olha, o IPI, isso aqui só se aplica a IPI, RPJ, não se aplica a contribuição. Em nenhum momento ela discrimina que tipo de tributo ela está se aplicando. Tá? Aí quando chega no artigo 12, ele faz a reminiscência, artigo 12, faz a leitura, aí na observância do disposto no artigo precedente, artigo 11. Ou seja, a utilização, quando a empresa utiliza arquivos digitais, então, se ela utilizar os arquivos digitais de forma desconforme, o artigo 12 traz o castigo. Aí tem as 3 hipóteses de incidência. São 3, o tipo legal é bem claro, são tipos legais pontuais. Inclusive, esses casos que você trouxe, é a primeira vez que eu vi que foi por omissão ou incorreção. Geralmente, as multas, todos que eu peguei até agora, foi por não apresentação de arquivos digitais. Esse é
houve a apresentação e houve a crítica. Eu acho que ainda a coisa ainda é mais grave, porque houve a crítica a crítica do auditor sobre as informações que estão lá. Então, o que acontece? Então, você vê que a lei, esse argumento de dizer que ela é para confisco, isso não prospera, porque a lei, em nenhum momento, ela se dirige a esses. Tanto é assim que na primeira turma da Câmara Superior, como na terceira, se aplica igualmente essa lei. E lá ela fala, e se você observar, as bases de cálculo do IPI e do RPJ são absolutamente distintas, tá? São bases de cálculo absolutamente distintas. Se fosse assim, para usar essa sua linha de raciocínio, teria que usar também aplicar as bases de cálculo do IPI, que seria muito mais vantajoso do que as próprias, dependendo da base de cálculo, que poderia ser bem mais vantajoso que as próprias contribuições previdenciárias. Tá? Não existe nenhuma reclamação nesse aspecto. As contribuições de folha de pagamento são informações que estão inseridas dentro do arquivo. Não tem como você segregar. Aquela lei 8212, ela é uma lei anterior a essa daqui. Né? Essa daqui, até pela numeração, você vê que ela é anterior. Essa aqui é a 8213, a lei 8218, é uma lei de 29 de agosto de 91, quer dizer, um mês depois. A lei 8212 é uma lei anterior. Então, tem esse outro critério da questão da temporalidade aí. E inclusive, essa discussão atual de qual lei vai ser, ela está até assim, numa hora de suspensão, né, se você for nessa linha, porque hoje houve um tempo que se aplicou a lei do E-Social, que ela tem outro que fala exatamente de contribuições previdenciárias lá na E-Social, fala de folha de pagamento, quando você manda os arquivos pelo E-Social em desconformidade lá com os parâmetros que eles estipulam, são várias infrações, várias tipificações, e essa lei do E-Social ela é maior, as penalidades são maiores do que a lei 8212, mas bem inferiores à 8218. Aí agora, em 2019, tem a lei 12743, que acabou com o E-Social, ninguém sabe mais para onde vai se aplicar. A lei que instituiu o decreto 8373, instituiu o E-Social, um decreto de 2014, ele já foi revogado, inclusive, boa parte dele, né? Só os conceitos gerais lá do E-Social, está sendo regulado agora pela 12743. Mas a lei 8212 ela está viva, ela está rígida. É a lei que está sendo aplicada. Então, eu tenho uma profunda dificuldade em ver, eu estou querendo aqui trazer a forma mais gravosa para o contribuinte, não tem nada a ver, eu sou um julgador, eu pretendo ser um julgador, eu sempre busco, sou um julgador na medida das minhas limitações, absolutamente isento, eu procuro, absolutamente não, assim, que ninguém é isento totalmente, mas procurando seguir uma linha que não tome partido pelas partes. Eu não estou pretendendo fazer isso. E o Francisco trouxe uma situação aí que é bastante curiosa. Ele disse aí que podia ser o contrário. E já houve situação, eu tenho um processo que é o contrário, Francisco. E a lei de 8218 é mais favorável ao contribuinte, o contribuinte reclama a aplicação da lei 8218, quando foi aplicada o 3213 da lei 8212. Tá? Foi a primeira vez que eu vi que foi o contrário. Eu nunca tinha visto isso, foi o contrário, a primeira vez. Foi exatamente como o Francisco resgatou aí. Aconteceu o contrário. E tem um detalhe. Tem um microfone aberto aí. Essa foi a primeira vez que eu vi esse caso, que foi inverso. Era mais benéfico o contribuinte usar a lei 8212 do que essa lei. E se você fizer esse tipo de alegação, vai ficar assim ao albedrio da empresa, dependendo da receita bruta que ela tenha e da folha de pagamento que ela tenha, do tipo de perfil de empresa, pode ser mais vantajoso essa lei ou essa lei, como esse caso concreto que eu não sei quando é que eu vou trazer para julgamento, que foi a primeira vez que eu vi que o contribuinte pediu a aplicação do 8218, tá? Essa aplicação, ele disse que a 8213 era uma lei, ficou uma multa curiosamente maior, né? E você vê que então, quando a lei ela traz aqui quando ela traz o parâmetro de receita bruta, é um parâmetro assim
absolutamente, como se diz, sem viés. Ele tem viés. A lei, esse parâmetro aqui, independente da empresa ter uma folha de pagamento muito intensiva, independente de ter uma receita bruta alta ou não, é esse padrão. E esse padrão se aplica a todos os tributos, independente da receita bruta ser ou não, do faturamento, da base de cálculo do tributo, ser ou não contribuições previdenciárias. Agora, e só para concluir, para o final, quando eu estou falando demais, é o seguinte, então, só deixando claro, a lei de 82 não tem nada a ver com tributos específicos, ela disciplina fase de pagamento, tabela de incidência, fala de como é que deve ser usado os cruzados novos, aí quando chega no artigo 11, na discussão final, ela começa a falar de penalidade do arquivo digital. Em nenhum momento ela relaciona o artigo 11 e 12, em nenhum momento é relacionada aos artigos de cima. Não existe isso em nenhum momento. E outra coisa assim, importante de se ver é que, primeiro, essas penalidades do artigo da Lei 82.12, pode haver um momento que elas podem existir com essa... Pode existir um momento que elas podem existir com essa... Podem ser... Tem um momento que elas podem existir, a 82.12 com a 82.18. Pode haver esse caso que eu nunca tinha visto, mas pode haver de um tributo ser melhor do que o outro, a depender da faixa que o fiscal usou de 1 a 100. Né? São situações assim que no meu entendimento, desmistificam essa tese de especialidade, sabe? Eu não sei como é que vai ser quando vierem os casos novos, já com a vigência do E-Social e com a vigência dessa lei nova, que vai aparecer só na frente. Se ainda vai ter esse tipo de argumentação. Tá? Porque na lei do E-Social ele é bem claro em dizer que ele diz lá que é folha de pagamentos, obrigações trabalhistas, ela é bem claro. Eu não sei se ainda vão usar esse argumento de especialidade, não sei. Mas o fato é que hoje, né, e também como é que essa lei aqui, ela vai sobreviver a essas novas configurações legais aí de aplicação de multa. Assim, com essa nova configuração do E-Social, que foi revogado, com essa lei nova da liberdade econômica. São situações futuras, de direito intertemporal, que vai ser apreciado no futuro. Eu não sei como é que vai ser isso aí. Mas hoje, é muito claro que essa lei é a lei específica. Eu não consigo enxergar, desculpe, né? Não consigo enxergar como é que eu vou... Eu mando um arquivo mandado e vou lá chegar na hora de eu vou para esse tributo aqui, a MPJ, eu vou aplicar a multa para a receita bruta. Isso aqui é contribuição previdenciária, eu vou usar a lei, o artigo genérico lá do artigo 283, esses 2B lá do RPS. Se é IPI, eu vou usar outra base de cálculo aqui do IPI. Né? E eu vou lhe dizer um exemplo bem claro que nós tivemos, um julgamento que já se fez aí, você para um dos próprios, de um determinado federativo que apresentou o arquivo mandado consistente, coerente entre si, mas totalmente errado as informações, né? E pegou toda a folha de pagamento, jogou num determinado CNPJ, numa matriz, quando a folha de pagamento estava partilhada com vários entes federais, com vários outros CNPJs. E ela foi autuada em cima desses arquivos mandados, não pelo fato dos arquivos mandados estarem errados, né? Não mas porque se extraiu dali a base de cálculo da contribuição previdenciária, que é que aconteceu. Na impugnação, ela foi dizer, não, mas aquele arquivo mandado está certo, eu mandei ali de acordo com o que está no mandado, mas o conteúdo dele está errado, porque a folha de pagamento os empregados têm vários CNPJs, em várias filiais, né? Em várias filiais, a 01, 02, 03. Aí eu me lembro que esse auto, ele foi mantido, esse lançamento foi mantido por voto de qualidade na época, ou pelo entendimento que não havia o lançamento estava correto. Mas o que eu quero dizer é que o arquivo mandado, ele ficou muito claro para mim, que o arquivo mandado, ele não critica o fato, sabe? Ele critica a consistência da informação. Você pode escrever o que você quiser ali. Se tiver coerente com
o layout vai passar, né? Vai passar e aí entraria aí teria que uma integração humana do auditor para ver se as informações são coerentes ou não. Inclusive a de folha de pagamento. Aí veja bem que situação engraçada essa, né? Tem uma fiscalização aberta para contribuições previdenciárias, outra para IRP, no caso, outra para RPJ, vamos supor, outra para os reflexos, RPJ reflexos, outra para o CSL, uma fiscalização que a Receita vai assim, uma frente só. Recebe os arquivos de uma análise. Aí o fiscal vem tudo errado lá, vamos supor, as informações estão equivocadas, aí o fiscal vai aplicar para o tributo, uma multa para cada arquivo individual, quando a informação está consolidada no arquivo só. Bom, mas é só isso aí, pessoal. Esse tema, assim, eu sempre fui dizendo, eu não sou minoria na sessão, fiquei muito feliz que em saber disso. Em outras turmas tem a linha de raciocínio, já vi o Francisco me resgatou alguns julgados de outras turmas aí da nossa sessão, que seguem exatamente esse raciocínio, tá? Apesar de serem teses minoritárias. Mas, assim, o meu entendimento, pelo que se vê, não é absurdo, né? O entendimento que tem... Eu estou vendo. Pode falar, Francisco, eu já falei bastante. Nós estou vendo aqui no artigo 10 da ANP, aquela ANP, ela trata lá, como o Daniel colocou, de PIS, COFINS e imposto de renda, né? Mas no artigo 10, no parágrafo 8º, o último parágrafo do artigo, ela trata: aplica-se o disposto neste artigo às contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional de Seguro Social. Então, ela, PIS, COFINS, imposto de renda, isso aqui, no momento que ela coloca isso aqui, eu acho que aqui ela já está tirando aquela exclusividade que parece realmente que tem, mas aqui ela já vejo ela começar a estar. Mas, em suma, outras questões que eu acho que a gente precisa discutir melhor, aproveitar mais, né? Se quiserem olhar, está no artigo 10. Quando ela altera o artigo 17 da 9779, lá no último parágrafo ela faz uma consideração. Aplica-se o disposto neste artigo às contribuições arrecadadas pelo INSS. Como é que a contribuição previdenciária pode não estar na lei em relação a isso? Ou, no mínimo, ela não, como é que ela afasta, né? São indagações que a gente precisa estudar um pouquinho mais, no meu caso, né, para poder formar uma posição. Exatamente, tem esse detalhe aqui, né, o artigo 17. Mas e outra coisa, sabe, o fato de a Câmara Superior já ter maioria, me parece até por unanimidade lá isso aí. Isso não, pelo menos a mim, não me vincula, tá? Isso não vincula o meu entendimento. O texto da lei é um texto, tem lá a linguagem, cada um faz suas interpretações. A interpretação da linguagem é para todos fazerem. O fato da Câmara Superior, vamos supor, uma situação hipotética que prevalecesse esse entendimento mesmo, só para argumentar. Chegar lá na Câmara Superior e cair, vamos supor que prevaleça os entendimentos que tem hoje. Isso nunca vai movimentar, nunca vai alterar meu entendimento. Eu vou continuar seguro que o entendimento é esse. Porque a linguagem que eu faço da norma é essa. Se a Câmara Superior fala linguagem diferente, tudo bem, cada conselheiro lá tem a sua forma de ler a lei. Mas isso eu não vou julgar apenas porque a Câmara Superior já está consolidada a Câmara Superior. Isso aí é com todo respeito, mas não vincula não. Então eu faço a linguagem da norma, eu interpreto a linguagem da norma de acordo com o que eu vejo no direito, só isso. Mas eu já falei bastante, acho que não tenho mais o que falar, e sobre a matéria vai entrar em vista, e vai ser vista vai caindo em vista, vai vir para o mês provavelmente eu não esteja aqui, o substituto, o colega que vier substituir, aí faz a sua própria linguagem e diz o que é. Mas se eu fosse votar hoje, com certeza eu votaria por negar provimento ao recurso. Ok, Luiz. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário em relação a esse item? Não? Então, em relação... só um pouquinho, colegas.
é o meu filho na Irlanda. Olha o meu filho na Irlanda lá, ó, em Dublin. Ó, filho, o pessoal lá do trabalho do pai. Já converso com você, tá bom? Olha só como é que é a tecnologia hoje em dia. Ele tá numa loja de roupa lá em Dublin e tá provando uma roupa e quer saber se eu tô gostando da roupa dele. Olha só a velocidade de conexão. Ele quer saber se você vai divergir ou não, né? Filho, ficou ótimo essa roupa, gostei. Nossa, ficou muito jóia. Muito bacana mesmo. Depois a gente conversa. Dá só um instante, tá? Fica aí na loja. Um beijo, tchau, tchau. Olha como é rápido, gente, a conexão. Ele está a mais de 9.000 quilômetros de mim. Ele está numa loja de roupa, no provador, colocou uma roupa e quer saber se ficou boa e está pedindo a minha opinião. Daí ele ligou já tendo. Olha, muito rápido. Eu fico impressionado com isso. Bem, vamos voltar aqui ao nosso caso. Em relação ao item 435 da pauta de minha relatoria, vai restar consignado nada a seguinte decisão: vista para o conselheiro Francisco Ibiapino Luz, sendo convertida em vista coletiva. O relator apresentou seu voto, dando provimento ao recurso voluntário. Na sequência, houve o pedido de vista. Os demais conselheiros não votaram, ok? Aí, no próximo mês, a gente retoma esse julgamento. Colegas, é 12:30 agora, né? Dá para a gente seguir aqui. Teríamos agora os processos da Ana, né, Ana? São os itens 436 e 437 da pauta, do mesmo contribuinte, os dois são da Ana. Você vai começar, vai seguir a ordem da pauta, Ana? Oi? Ana, você vai começar pelo 436, né? Ou você prefere começar? Os dois são bem parecidos, dá até para julgar junto. Tá, então então fique à vontade se quiser começar pelo 436 ou pelo 437, tá? Então, Ana, pode fazer a leitura do relatório, do voto. Se puder fazer um resumo, desde já a gente agradece. Só o seguinte, Ana, só um minutinho. O Gregório e o Márcio estão sem imagem, tá? O Gregório já tem mais de 10 minutos sem imagem. Ai, meu Deus do céu. Deus, para mim tinha. Não sei se para vocês, para mim está. Para mim, Para mim tá sem imagem também. Greg, tá sem imagem ainda. O Márcio voltou. Ainda sem imagem? Ainda sem imagem. Ixi, Maria. Eu tô Agora vendo. voltou. Apareceu, não vi nada. Então tá, colegas. Desculpa. Tá jóia. Então vamos passar aos itens 436 e 437, ambos da conselheira relatora Ana Cláudia, e o contribuinte é município de Beberibe, Prefeitura Municipal. Ana, então pode passar a leitura do relatório do voto. Se puder fazer um resumo, desde já a gente agradece. Pode começar. Tá. Os dois processos, eles são de obrigação acessória. O 436 é deixar de lançar nos títulos próprios todos os fatos geradores, e o 437 é deixar de apresentar livro ou documento. Depois quando teve o auto de infração, o contribuinte apresentou impugnação nos dois e a DRJ pediu para voltar para fiscalização e foi elaborado um relatório fiscal complementar. O que tem nesse relatório fiscal complementar é que quando foi feito o auto de infração lá no original, tinha os artigos que possibilitam a relevação da multa. Aí a DRJ disse para refazer sem esses artigos, porque já eram posteriores à revogação. Então, que não caberia a relevação da multa nos dois casos. Foi reaberto o prazo para defesa nos dois casos e o contribuinte não apresentou novas razões e a DRJ julgou a impugnação improcedente com relação às obrigações acessórias, disse pela impossibilidade da relevação da multa e disse da possibilidade de aplicar a multa ao ente público como sujeito passivo. Veio o recurso voluntário, em que o município alega o cerceamento do direito de defesa e retroatividade da MP 449, que é a MP que tirou a possibilidade de relevação da multa, ausência do lançamento em conformidade com o ordenamento legal vigente, ilegalidade do valor da multa e necessidade de realização de diligências, e, por final, ele repete a relevação da multa. Esse é o relatório.
Eu passo para o voto. O recurso voluntário, ele repetiu todos os termos certinhos da impugnação que ele tinha apresentado. Então, eu apliquei o artigo 57, parágrafo 3º do RICARF, para adotar como razões de decidir as razões da RJ, mas eu faço uma observação ao final. Qual que é essa observação? É porque a DRJ, ela diz que não havia possibilidade de relevação da multa, porque a medida provisória já tinha sido revogada, que tirou esses artigos, né? E que, de qualquer forma, não seria possível corrigir a infração. Aí eu coloco aqui, que no tocante à possibilidade de correção da infração, eu tenho entendimento de que é possível fazer a correção da falta desde que dentro do prazo da impugnação. Só que no caso, de fato, o fato ocorreu depois da revogação. O auto de infração foi lavrado em 16 de janeiro de 2009 e a revogação do artigo 291, parágrafo 1º do Regimento da Previdência Social, ocorreu em 12 de janeiro de 2009. Ou seja, são apenas 4 dias, mas de qualquer jeito já tinha ocorrido a revogação do artigo que permitia a relevação da multa, de modo que eu concluo, igual a DRJ, pela impossibilidade de relevação da multa pelo fator temporal. Mas eu deixo destacado o meu entendimento de que, na vigência da norma, se a correção fosse feita dentro do prazo para apresentar a impugnação, teria a possibilidade de relevação da multa. Como voto. Ok, Ana. Colegas, em relação... Esse é o 436, né, Ana? Em relação ao item 436 da pauta, a conselheira relatora está encaminhando por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse processo? Não? Alguém diverge da relatora? Não? Então, em relação ao item 436, restará assim consignado na ata. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Agora vamos passar ao item 437, acredito que seja a mesma coisa, né, Ana? Então, vamos dar uma passada no voto, então, no relatório do voto. Tá. O 437 é igualzinho, inclusive a data que foi lavrado o auto de infração também é a mesma. O auto de infração foi lavrado no dia 16 de janeiro de 2009. A única diferença é que, nesse caso aqui, a obrigação acessória que foi descumprida foi de deixar de exibir livro ou documento, SFL 38, enquanto naquele outro processo era de lançar todos os fatos geradores em título próprio. Essa é a única diferença. A ação fiscal que decorreu os dois autos de infração é a mesma. Ok, então, em relação ao item 437, a conselheira relatora... Você concluiu, né, Ana? Não sei se eu atravessei aqui. Não, concluiu. Tá certo. Então, em relação ao item 437 da pauta, a conselheira relatora também está encaminhando por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse processo? Não. Alguém diverge do voto da relatora? Não, ninguém diverge. Então, em relação ao item 437, ficará: acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Agora, vamos passar para o item 438 da pauta, de relatoria do conselheiro Márcio. A recorrente é Cropsan Comércio e Representações Limitada. Márcio, primeiro, pode passar. Vou perguntar para vocês se me veem bem. Eu vejo bem. Vejo. Ótimo. E você está se mexendo, inclusive. Ótimo. Você, então, pode passar a leitura do relatório de voto. Se puder fazer um resumo, desde já agradecemos. Trata-se de um lançamento de CFL 34, em decorrência pelo não lançamento dos fatos geradores de contribuições previdenciárias em títulos próprios da contabilidade. A autuada, cientificada por postal, originalmente, ela contestou a natureza não remuneratória dos prêmios distribuídos a seus empregados e pediu prazo adicional para a juntada de outros documentos em provas. Este último, além da perícia pedida e da produção posterior de provas, foram denegados.
Por essa razão, ela já encabeça o recurso voluntário, arguindo a nulidade na NFLD por preterição do direito de defesa, pela não concessão de prazo adicional e também pela não identificação de quais lançamentos contábeis deveriam ter sido escriturados. E ela insiste que estes valores não estão compreendidos na base de cálculo das contribuições previdenciárias por se tratarem de prêmios de incentivos concedidos a empregados e terceiros. Passo agora ao voto, presidente. E no terceiro parágrafo do voto, eu trago duas questões que ela menciona passando o recurso voluntário, que são o arrolamento de bens e a necessidade de depósito recursal, que são questões não mais aplicadas no contencioso administrativo e, portanto, não serão tratadas neste voto. Primeiramente, sobre a concessão de prazo adicional, a preliminar de nulidade, eu invoco o artigo 15 para recordar que existe um tritídio legal para a apresentação da impugnação instruída com os documentos em que se fundamentar, e que apenas diante dos fatos do parágrafo 4º do artigo 16, que poderia-se pensar na apresentação de prova documental extemporaneamente. Assim foi redigido o pedido de concessão de prazo do contribuinte. Requer prazo de 30 dias para a juntada do contrato celebrado com a empresa Incentive House, que encontra-se em arquivo terceirizado, bem como idêntico prazo para a juntada de doutrinas sobre a matéria. As folhas 51 e 58 já têm um contrato de prestação de serviços com a Incentive House e é um aditamento contratual de vigência indeterminada, conforme esta cláusula que abaixo transcrevo. Portanto, me parece que a concessão de prazo, além de ser ilegal, é também um pedido protelatório. Além do mais, o pedido de prazo para juntar doutrina especializada a respeito do assunto é uma providência dispensável, pois a mim caberia conhecer os fatos e dar-lhe a solução jurídica em estrita conformidade com a legislação previdenciária. Então, esta preliminar de nulidade eu rejeito. Eu vou continuar a leitura do voto por conhecer já alguns dos posicionamentos dos nossos colegas e imaginar também que nenhum deles tem alguma remissão a fazer nesse ponto. Passo adiante, a não ser que alguém queira levantar a mão para fazer alguma remissão. Ok, continua a leitura. Segunda preliminar de nulidade é pela individualização dos lançamentos. Que transcrevo o que o contribuinte fala. O acordo em comento ratifica o acolhimento de diversos lançamentos contábeis como se fossem serviços prestados por PF, se ao menos identificar estas pessoas e estes pagamentos para que a empresa possa proceder sua defesa. Mas a notificação, como se encontra, torna impossível uma apuração dos pagamentos para que se prove que se trata de um pagamento realizado para PJ. Só um minutinho. Sem identificar as pessoas e os pagamentos supostamente contabilizados de forma errônea, o auditor impede a defesa. Aqui eu já julgo. Não existem lançamentos contábeis considerados como prestação de serviços de pessoas físicas nos autos. Daí a impossibilidade de listar o relacionário que não existe. Na verdade, o relatório fiscal esclarece que a fiscalização desnaturou os pagamentos efetuados na empresa Incentive House e contabilizados na referida conta para os qualificar como devidos a segurados empregados, não contabilizados adequadamente nem individualizados de modo a permitir sua correta e devida identificação. Portanto, não houve prejuízo à defesa, pois a esta bastaria defender-se de que a verba não possui natureza salarial, que são as verbas, então, pagas à empresa Incentive House, o que fizeram no mérito, em contrariedade à demonstração da autoridade fiscal. E também, neste ponto, rejeita a matéria preliminar. Aqui também faço a mesma intervenção, a mesma remissão, se alguém quiser fazer um comentário a respeito desta nulidade. Se não quiser, eu vou continuar a leitura do voto. Bem, vou continuar, então, a leitura do mérito. É interessante ressaltar, presidente, que esse lançamento do CFL 34 é mais um caso que acredito que deveria ter havido uma conexão tempestivamente. Houve também um NFLD que lançou especificamente, tributou especificamente estas verbas pagas pela Incentive House. Então, existe um acórdão, que é o de número 2302-02010 da terceira Câmara da segunda turma ordinária desta sessão, que já transitou em julgado na esfera administrativa e que decidiu pela natureza remuneratória do prêmio de incentivo pago por meio da Incentive House. Haja vista a retribuição em caráter não eventual do empregado pelo maior desempenho no trabalho, pelo aumento do esforço, da dedicação e do atingimento de metas estabelecidas pelo empregador.
Aqui, então, eu tenho que me curvar ao julgamento feito por este colegiado em 2012, que já transitou em julgado, estamos tratando de uma obrigação acessória, que deveria se trazer a escrituração destes valores em títulos próprios. Se já está decidido, transitado em julgado, repito, que estes valores têm natureza remuneratória e, portanto, deveriam ser informados, daí decorre e deflui a obrigação acessória. Não vejo como agora, neste momento, eu possa reparar este reconhecimento que já foi feito anteriormente por um colegiado congênero ao nosso. Nesse ponto, então, eu transcrevo o voto do relator, conselheiro Marco André Ramos, e ratifico, assim, concluo, que não havendo lançamento de forma discriminada em títulos próprios dos fatos geradores das contribuições previdenciárias referentes ao pagamento de prêmios por incentivo, correta a autuação. Votando assim, presidente, em negar provimento ao recurso voluntário. Ok, Márcio. Colegas, em relação ao item 438 da pauta, o conselheiro relator está encaminhando por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse processo, em relação ao voto? Não? Alguém diverge do relator? Ninguém diverge do relator? Também não divirjo. Então, em relação ao item 438 da pauta, ficará assim a decisão. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Agora nós passaríamos para o item 439 da pauta, só que esse item é de relatoria da conselheira Renata, que não está participando da nossa sessão de julgamento por motivo justificado. Em seu lugar está participando o conselheiro Wilderson Boto. Então, não faremos o item 439, que será retirado de pauta. Faremos agora, então, o item 440, que inclusive o 440, 441 e 442 são da mesma recorrente. A recorrente é Feital Transportes e Turismo Limitada. Esses três itens, né, 440, 441 e 442, são de relatoria da conselheira Ana. Ana, eu vou então passar a palavra a você, e daí você vê como você prefere, se segue a ordem, porque às vezes a gente organiza a pauta, mas de repente para você julgar um processo desses antes é melhor do que o outro, porque às vezes é mais abrangente. Deixo você à vontade para decidir por qual item você vai começar, tá? Então pode iniciar a leitura dos relatórios e do relatório do voto. Pode começar. Dani, não faz muita diferença, não. Eles são até bem parecidos. Então não vai mudar muito. Eu vou ler o 440 mesmo. Ok. O 440, o lançamento ANFLD, corresponde a contribuições da empresa do financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa e as destinadas a terceiros. Competência 1 de 2004 a 6 de 2005 e 12 de 2005. Aqui o fato gerador teve por base os valores apurados nas rescisões de contrato de trabalho e nos termos de acertamento e conciliação que foram pagos aos empregados demitidos, não incluídos em folhas de pagamento e não informados em GFIP. A DRJ julgou a impugnação improcedente e a contribuinte apresentou recurso voluntário, sustentando simplesmente cerceamento do direito de defesa, porque teria apresentado toda a documentação solicitada. É o relatório. A empresa, ela nem trata muito da questão, ela não trata da questão que ela teria recolhido ou não. Ela diz, nos 3 recursos, ela diz a mesma coisa. Eu apresentei tudo que foi solicitado de documentação. É um recurso bem pequeno, até bem simples. Então, os 3 recursos, eu tenho o meu voto praticamente igual, na base do que foi decidido em cada um, só muda praticamente a contribuição sobre a incidência do que era. Então, aqui no 440, eu primeiro
abordo a questão do cerceamento do direito de defesa. Eu falo que não houve cerceamento, não houve violação ao princípio da ampla defesa, e até foi genérico essa alegação da empresa. E rejeito a preliminar de nulidade. E depois, com relação à ausência de desconto da contribuição, como a recorrente se limitou a reiterar os termos da impugnação, eu apliquei o artigo 57, parágrafo 3º, e adotei como minhas razões de decidir aquelas proferidas pela DRJ. E transcrevi o inteiro teor do voto condutor. E, ao final, eu voto por negar, eu conheço do recurso e voto por negar provimento. Ok, em relação ao item 440 da pauta, a conselheira relatora está encaminhando por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar? Processo? Voto? Não. Alguém diverge do voto relatora? Também não. Eu também acompanho. Então, o item 440 ficou acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Vamos passar, então, ao item 441. Ana, pode começar. O 441, a diferença é que o lançamento, ele se relaciona aos valores valor suplementar devido pela contribuinte, correspondente à parte da empresa, a do SAT e a parte destinada a terceiros, nas competências de janeiro de 2004 a dezembro de 2004, 13 de 2004, 4 de maio, 4 de 2005, 7 de 2005, 9 de 2005, 11 de 2005 e 12 de 2005, referente à diferença de base de cálculo entre os valores declarados na GFIP e os valores apurados através das NFLDs, e aí eu coloco o número das duas NFLDs. A DRJ julgou a impugnação improcedente e a empresa apresentou recurso sustentando o cerceamento do direito de defesa porque apresentou toda a documentação solicitada. Então, aqui a empresa faz a mesma defesa que ela fez no outro processo. É o relatório. No voto, eu analiso inicialmente a preliminar de nulidade relacionada à violação ao princípio da ampla defesa. Digo que não houve cerceamento do direito de defesa da empresa e que foi até uma alegação genérica. E, ao final, rejeito a preliminar. E com relação à ausência de recolhimento das contribuições, como a empresa se limitou a reiterar os termos da impugnação, eu aplico o parágrafo 3º do artigo 57 do RICARF e adoto como razão de decidir o voto da DRJ, transcrevendo o inteiro teor do voto condutor. E, ao final, eu conheço do recurso e nego provimento. Ok. Boto, você está aí? A sua imagem não está aparecendo. Voltou? Ainda não. Eu vou sair e vou entrar novamente. Ok, então. Mas estou ouvindo e estou vendo todos nitidamente, tá? Mas a câmera tua está desligada, ó. Dá para ver aqui que a tua câmera está desligada. Você tem que clicar ali para ligar a câmera. Denis, só interceder aqui, já que enquanto a gente aguarda a retomada do nosso colega, a Ana também tem outros processos de uma mesma empresa, que são 3. Talvez valha a pena a gente estender uns 5 minutinhos, 10 minutos talvez, para a gente ganhar esses 3, né? Pode ser prático, dependendo se forem processos simples. Pode ser. Os processos do Luiz, eles saíram de pauta, tá? Esses vários ali da empresa Holt, né? Holt saíram de pauta. Tem mais da Renata também, que também saíram de pauta.
Então agora nós só vamos ter processos da Ana e um processo seu, né? Mais 3 da Ana e um processo seu. Se não forem demorados, dá pra gente cumprir a pauta agora de manhã ainda. O meu não é, não. O teu não é? Então a gente pode deixar. Vamos só aguardar ali o Boto. Ele já retornou para mim, eu já olho muito bem, inclusive numa textura que parece que ele está comendo um doce de leite que ele vai mandar aqui virtualmente para nós. Mas eu não tô... e agora sim, agora tô vendo tua imagem, Boto. Ok. Para mim todos são nítidos. O Francisco saiu. Ô Francisco, você não está aparecendo no vídeo. Ixi, E tá sem microfone, vídeo. O seu microfone está desligado, Francisco. Eu estou avistando vocês. Eu vou sair na hora. Não, isso é oscilação de internet, né? Quando ela dá uma oscilada, a pessoa fica muito... O que está acontecendo, mas desde cedo está tendo um eco. De vez em quando eu não consigo entender momentaneamente, mas aí eu termino entendendo o assunto. Tá, agora é o Rafael que tá sem imagem, Rafael. É Mercúrio retrógrado, tem jeito. Rafael, você tá aí? Diga que você está aí. Voltou ou não? Ainda não. Agora voltou. Voltou? Agora caiu o Luiz. Ai. Luiz, você está aí? É só para a gente proferir a decisão. Você está aí, Luiz? Estou aqui. Você está me vendo, não? Agora voltou. Todos estão com agora baixa qualidade. Boto, abre a câmera, Boto. Boto, a tua câmera está desligada. Dá para ver aqui que você clicou em cima da câmera. Aí, retornou, Dan. Agora retornou. Agora o Gregório saiu. Gente, vamos fazer o seguinte, não sei se vocês colocaram na qualidade mais baixa. Baixa qualidade. Vamos baixar a qualidade aqui. Eu não tinha feito isso, estou fazendo agora, esqueci de baixar a qualidade. Todos vocês, se puderem, baixem a qualidade do vídeo ali no Jitsi, porque daí facilita. Mas, Gregório, você ainda não está aparecendo para mim. Voltei? Ainda não. Agora voltou. Agora, Francisco. Gente, nós temos que dar sequência aqui. Só diz que você está escutando, Francisco. Estou escutando e avistando vocês. Tá, colegas, então vamos lá, então. Com relação ao... Vai ficar toda hora um saindo. Agora a Ana saiu ali da imagem. Colegas, então é o seguinte, com relação ao item 441 da pauta, a relatora está encaminhando por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto, o processo? Alguém diverge do voto da relatora? Não? Então, em relação ao item 441, ficou acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Agora vamos passar para o item 442. Ana saiu. Eu tô aqui. Ana. Agora apareceu a imagem. A tua imagem não estava aparecendo. Colegas, agora vamos passar para o item 442 da pauta, também da mesma contribuinte, Feital Transportes e Turismo Limitada, da relatora Ana. Ana, pode então passar a leitura do relatório e do voto. Bom, o processo também é auto de infração, decorrente da mesma ação fiscal dos outros dois anteriores. A diferença aqui é que é obrigação acessória, que foi pela empresa ter deixado de lançar mensalmente em títulos próprios de contabilidade todos os fatos geradores, né? Então, a DRJ julgou a impugnação improcedente e a contribuinte apresentou recurso fazendo exatamente o mesmo argumento dos outros dois anteriores, que houve cerceamento do direito de defesa porque teria apresentado toda a documentação solicitada pela fiscalização. Esse é o relatório. Então, no meu voto, inicialmente, eu faço a mesma análise inicial da preliminar de nulidade, de que não houve violação ao princípio da ampla defesa, e que foi, inclusive, um argumento genérico
da recorrente, e depois eu faço a análise da infração cometida, e como a empresa reiterou os mesmos termos, eu aplico o parágrafo 3º do artigo 57 do RICARF e adoto como razão de decidir os fundamentos do voto da DRJ, transcrevendo seu inteiro teor. Ao final, eu conheço do recurso e nego provimento. Ok, colegas, em relação ao item 442 da pauta, a conselheira relatora também está encaminhando por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto ou o processo? Não? Falou? O Márcio fez assim, achei que ele queria falar. Alguém diverge do voto da relatora? Ninguém diverge. Então, em relação ao item 442 da pauta, ficará assim: acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Os próximos itens, o 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449 e 450 são processos de relatoria do Luiz, são da recorrente Hotel Road Tecnologia Limitada e foram retirados de pauta por solicitação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Então, não serão julgados. O item 451, os itens 451, 452, 453, 454, 455 e 456 são de relatoria da conselheira Renata e estão sendo retirados de pauta por ausência, em razão de ausência da relatora por motivo justificado. Ok? Agora vamos passar ao item 457, que é seu também, Ana, de relatoria da conselheira Ana. São 3 processos da mesma contribuinte, são os itens 457, 458 e 459. A contribuinte é Construbras Engenharia Consultoria Limitada. Eu vou passar a palavra a você, Ana. São 3 itens, você veja então se você segue a ordem da pauta na leitura do relatório do voto ou se você prefere começar por algum processo que não esteja na ordem da pauta, fique à vontade, tá bom? Então pode começar então a leitura do relatório do voto. Os 3 processos, eles também decorrem da mesma ação fiscal e ele tem um pouco mais de alegações. O que aconteceu? Essa empresa, a Construbras, ela foi contratada para fazer uma obra de reforma no plenário do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. E a obra deveria ter iniciado em julho e só iniciou em setembro. Então, teve esse período aí que a empresa meio que usou o espaço que faria a obra, mas não lançou nada, porque, segundo ela, a obra não teria sido iniciada ainda. Então, veio esses autos de infração aqui, tem 3. E esse primeiro, do 457, é referente a contribuições previdenciárias, parte da empresa IRAT, incidente sobre a remuneração de segurados empregados que laboraram nessa obra de reforma do plenário do Tribunal de Contas do Estado do Ceará e ampliação dos sanitários, né? O período de apuração é justamente o mês de julho, agosto, setembro, que é o período em que a obra deveria ter sido iniciada e a empresa diz que só teria iniciado em outubro, por isso que só em outubro ela começa a fazer os lançamentos. A DRJ julgou a impugnação improcedente e a empresa apresentou recurso alegando preliminarmente que a análise deveria ser feita análise conjunta com os outros 4 de outros autos de infrações lavradas contra a empresa, que houve a indevida desconsideração da contabilidade apresentada por ela e como fato novo, como se opera a responsabilidade das construtoras. Então ela coloca, eu até escrevi aqui como fato, né? É fato novo. Ela coloca um tópico no recurso que ela abre como fato novo. E aí, nesse tópico, ela discorre sobre a responsabilidade das construtoras. Esse é o relatório, passa ao voto.
Inicialmente, com relação à preliminar de conexão, eu até fui procurar esses outros processos que ela fala e os votos, tá? Então, como resultado do procedimento fiscal, foram lavrados 4 autos de infrações, todos em 17 de novembro, com ciência da contribuinte em 26 de novembro. Aí eu trouxe um quadro aqui, onde estão os 4 autos de infração, o número do processo que foi originado, o período de cada um, qual foi a contribuição que estava sendo lançada, e o valor e a situação do processo. O último processo, do auto de infração DEBICAD 37.186.494, ele foi julgado aqui no CARF no dia 22 de janeiro de 2014. Ele se relacionava à obrigação acessória e, na ocasião, ele foi negado provimento por unanimidade. Aqui, esse caso que eu estou analisando agora é a obrigação principal destinada a terceiros, e aí eu coloco no meu voto que, assim, o julgamento aqui proferido, que se constitui questão antecedente ao dever instrumental, deve ser replicado no julgamento das obrigações acessórias. E o processo julgado em 2014 aqui, que na ocasião a turma negou provimento, e eu aproveito e coloco aqui o andamento desse processo. Na ocasião, a turma do CARF decidiu que os fatos descritos são suficientes a formar a convicção de que a contabilidade da empresa não apresenta o real movimento da empresa, posto que não registra todos os serviços envolvidos na obra contratada, restando assim demonstrado o acerto da autuação lavrada. E dessa decisão não foi interposto recurso à Câmara Superior de Recursos Fiscais. Então, em razão dessa análise, eu passei a análise da controvérsia, do mérito em si. Das contribuições previdenciárias, parte da empresa e RAT, aí a aferição indireta. Eu vou ler esse comecinho aqui, ele é pequeno, e depois eu vou pular. Trata-se de crédito tributário formalizado a partir de auto de infração referente a contribuições previdenciárias, parte da empresa e RAT, incidente sobre a remuneração dos segurados empregados que laboraram nessa obra de reforma do Tribunal de Contas. No exame das folhas de pagamento, termos de rescisão do contrato de trabalho, registro de empregados de EFIP, a fiscalização constatou que a empresa utilizou na execução da obra 3 empregados, todos com data de admissão em 2 de julho de 2007. No entanto, as compras de materiais para executar a obra foram iniciadas em 13 de 6 de 2007. A fiscalização, então, desconsiderou a contabilidade da empresa por entender que esses documentos contábeis fornecidos não registraram a real movimentação. Mormente porque constatou-se que na competência 6 de 2007 houve ausência total de mão de obra para execução dos diversos serviços realizados na primeira medição, tendo em vista que as atividades da obra foram iniciadas em 11/6. A empresa, por sua vez, alegou que a obra deveria ter sido iniciada em junho, porém o Tribunal de Contas adiou o começo para julho e nesse ínterim houve a aquisição do material que seria usado na obra. No entanto, a empresa não colacionou nos autos qualquer documento apto a comprovar que o início da obra de fato ocorreu em julho de 2007. Porque, considerando que foi uma obra realizada num órgão público, eu acho que não haveria nenhuma dificuldade em comprovar o início da obra em julho de fato. A fiscalização também entendeu que a quantidade de uniformes e refeições adquiridos pela empresa não guardava proporção com o número de apenas 3 empregados na obra. A empresa aduziu, com relação a esse aspecto, que a aquisição desses uniformes se destinava a empregados que estavam alocados em outras obras da empresa. Mas, igualmente, ela não anexou documentos que pudessem corroborar com essa alegação. Ademais, ela limitou-se a reiterar os termos da impugnação que já havia apresentado. Então, eu apliquei o parágrafo 3º do artigo 57 do RICARF e adotei como razões de decidir o inteiro teor do voto da DRJ. E aqui eu relacionei o voto da DRJ.
E, por fim, a empresa abre um tópico dizendo fatos novos. Ela aduziu como fatos novos que as notas fiscais anexadas aos autos demonstram uma situação em que a empresa vendeu mercadorias sem ter a responsabilidade pela instalação, sendo esse um procedimento legítimo. Explicou as responsabilidades do engenheiro civil em pequenas obras de instalação elétricas e diz que as construtoras têm responsabilidade pós-obras e por critérios contábeis. E por critérios contábeis não entendem que as obras já encerradas e entregues devem ficar com seu centro de custo em aberto, pois os serviços de conserto que porventura pudessem aparecer após o encerramento das obras seriam feitos por profissionais que estariam na época na empresa. Ora, como sabido, com o manejo do recurso voluntário, a parte impugna a decisão da DRJ e provoca o reexame da causa pelo órgão administrativo de segundo grau, almejando a sua reforma total ou parcial. No sistema brasileiro, seja em âmbito administrativo ou judicial, a finalidade do recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Justamente por isso é inadmissível, em grau de recurso, modificar a decisão de primeiro grau baseada em novos fundamentos que não foram objeto de defesa e que, por óbvio, sequer foram discutidos na origem. Do cotejo analítico das razões deduzidas em primeira e em segunda instância, afigura-se evidente a inovação recursal, não merecendo por esta razão ser o pleito da recorrente apreciado por este Conselho. Então, diante do exposto, eu conheço do recurso e nego provimento. Eu até lendo agora fiquei em dúvida se eu teria feito um conhecimento parcial em razão dessa inovação recursal. Mas eu coloquei no voto pelo conhecimento total e negar provimento. Tá. Ok, então, é isso, né? Colegas, então, em relação ao item 457 da pauta, a conselheira relatora está encaminhando por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação ao processo ou em relação ao voto? Não. Alguém diverge do voto da relatora? Ninguém diverge. Então, também não diverge em relação ao item 4. Dele, pela ordem. Para mim, o Boto está com a câmera desligada. Não sei para vocês. Agora tá, para mim também. Não tá, para mim tá. Boto, você está aí? Ou pelo menos como voto, pronuncia o voto. Operante, ligado e operante. Vocês não estão me vendo? Agora sim, agora caiu o Gregório. Agora é o Gregório. Esse Jitsi, ele não está conseguindo manter todos ao mesmo tempo. Gregório, você está aí, né? Ok, firme e forte. Tá certo. Colegas, então, alguém diverge do voto da relatora? Ninguém diverge, eu também não. Então, em relação ao item 457 da pauta, ficou assim: acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Vamos passar agora para o item, então, 458 da pauta, também da mesma contribuinte e da relatora Ana. Ana, pode então passar a leitura do relatório e do voto. Eu não vou ler tudo, não, porque ele é exatamente igual. A única diferença é que aqui são as contribuições destinadas a terceiros. Fora isso, não tem nenhuma diferença. Até os recursos são exatamente iguais, então eu faço exatamente a mesma análise. Eu faço aquela introdução, coloco os outros recursos que foram julgados, que ele diz que gostaria do julgamento conjunto, e depois eu faço aquela pequena análise inicial antes de colacionar o voto da DRJ. E o 459, eu já vou adiantar, que se quiser depois ler o resultado junto, ele também é a mesma coisa, só que o 459 é a obrigação acessória e relacionada à entrega das GFIP com os dados omissos. E no final ele vai falar da retroatividade benigna, só que no caso tem a aplicação da súmula 119 do CARF. Que inclusive eu não chego a analisar porque entra na parte do voto da DRJ que eu só colacionei e adotei como minhas razões de decidir. E aí os dois eu nego provimento. Ok.
Só em relação à questão da retroatividade, há uma norma na Receita Federal, sempre que a fiscalização, sempre que a Receita Federal vai cobrar um débito de uma competência anterior a dezembro de 2008, que foi lançada depois de 2008, a Receita sempre, existe uma norma determinando a Receita que tome o cuidado de verificar qual que é a penalidade menos gravosa, né, mais benéfica ao contribuinte. Então, mesmo que aconteça de, num voto nosso, a gente não mencionar isso, se o contribuinte não fala nada, a Receita tem essa incumbência de, na hora da cobrança, verificar qual que é a penalidade menos gravosa em função da mudança de legislação. Tá? É só uma observação. Então, colegas, em relação aos itens 458 e 459, tá? Que seguem a mesma linha do item 457, que a relatora leu o relatório, o voto, foi bastante atenciosa em todos os itens, né? Tratou todos os itens. Em relação os itens 458 e 459 tratam basicamente das mesmas alegações, mutatis mutantes, né? E a relatora, nos dois itens, 458 e 459, está encaminhando por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém diverge? Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esses dois itens? Não? Alguém diverge da relatora em relação ao item 458 e em relação ao item 459, em algum desses itens? Ninguém diverge? Então, em relação aos itens 458 e 459, eu estou falando junto porque a relatora tratou agora no final junto dos dois, né? Em relação a esses dois itens, ficará assim a decisão. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Tá. Colegas, teríamos mais apenas um item que é do Márcio, mas o Márcio falou que não é tão rápido assim, né, Márcio? Não é um item simples. Então... não, ele não é. Ele é uma transcrição do voto do relator, né? Embora a gente tenha vários tópicos, mas é uma transcrição do voto do acordo recorrido. Ele repete no recurso as alegações recursais, você invoca o artigo 57 do Regimento Interno do CARF, reproduz a decisão da RJ e mantém a decisão da RJ. É rápido, é tranquilo para você fazer um resumo? Presidente, Presidente, eu estava olhando aqui a minuta do voto do Márcio, do acordo, né? E, assim, apesar do contribuinte ter ido nessa linha de reiterar os termos da impugnação, e o Márcio, eu nem cheguei nessa parte em que ele adota a razão decidida da RJ, mas o fato é que, na descrição do relatório fiscal, ele fala que constitui fatos geradores das contribuições lançadas, as remunerações pagas, contribuição de segurado incidente sobre valores pagos aos empregados, tais como abono, salário esposa, diferença de salário família e valores pagos a plantonistas. Os médicos plantonistas foram considerados segurados empregados em razão de serviço por eles prestados a notificado atender aos pressupostos necessários à caracterização do emprego, ou seja, eventualidade, pessoalidade, subordinação e remuneração. Então, é uma matéria que demanda análise, né? Certo. Aí vai dar discussão. Verdade, então. Então, colegas, essa matéria, esse processo, então, Márcio, então, realmente não vai dar tempo de a gente analisar. Já até passamos do nosso horário, né? Agora já passou bem das 13 horas. Então, vamos encerrar a sessão de julgamento, período da manhã, por aqui, tá? E, colegas, agora são... no meu relógio aqui, do computador, é 13h19. No meu relógio de pulso é 13h23. Eu não sei exatamente que hora que é. A gente retoma que hora? Às 14h30, pode ser? Às 14h30? Então, vamos retornar às 14h30. Então, ok? Rafael, pode então parar a gravação? Eu vou parar a gravação aqui. Até logo mais, colegas. Ana,